Boa tarde, estamos ao vivo. Mandei convite para você, Rony. Veja se agora aparece. Tá aparecendo aí? Oi, Rony. Você está sendo adicionado. Oi, gente. Estamos esperando. Vamos lá. Nossa, essa coisa de tecnologia é complicada, né? Olá! Oi, Rony. Tudo Bem, bom? depois de muita dificuldade, né? Você viu que demora? Complicado o negócio aqui. Não estava querendo colaborar com a gente. É, essa questão da dificuldade dessas tecnologias, né? Se a gente tem dificuldade, imagina os pais, como que ficam. Eu? Vamos esperar um bocadinho para o pessoal ir entrando, tá? Tá, só Pode fechar a ser? porta aqui. Tá bom. Pronto, acho que fica melhor, né? Ô, Rony, a gente podia ir pensando junto, né? Já que a gente pensou nesse tema, crianças e quarentena, né? E para pensar o cuidar durante esse período, eu acho que a gente poderia fazer esse nosso encontro como um diálogo. O que você acha? Porque é bem Acho que fica aquilo que bem a melhor. gente já vinha conversando há um certo tempo, né? Eu acho que fica bem melhor a gente fazer esse diálogo, principalmente porque as pessoas que estão vendo a gente podem interagir melhor, né? Podem mandar uma pergunta, fazer algum comentário que a gente já vai lendo e vai interagindo com quem estiver online aqui com a gente. Sim. A ideia é fazer esse nosso bate-papo aqui, porque é uma coisa que normalmente a gente faz muito na universidade, né? E é essa ideia de que a gente está na universidade sempre produzindo conhecimento, a gente está pesquisando, a gente está vivenciando tudo isso, e trocar ideia com todo mundo, né? Trazer esse conhecimento para todo mundo. Eu acho que isso é que vale a pena em produzir conhecimento. Então, quando a gente propôs fazer essa live, foi para pensar um pouquinho juntos a, a como estão nossas crianças nessa situação de quarentena, né? E de como a gente pode repensar o cuidar dessas crianças. Eu Com queria te certeza, pedir porque para agora se apresentar um bocadinho. Quem é o Rony? oi, gente, boa tarde a todas e todos. Bem, sou o Rony, sou psicólogo e sou mestrando em Educação Sexual e Educação Escolar pela Unesp aqui de Araraquara, na UFSLar. E E o que atualmente eu você estou está estudando pesquisando lá? sobre cyberbullying. Então, na educação sexual eu estou pesquisando sobre o cyberbullying na legislação brasileira e, e também eu estou com outra pesquisa, um outro programa. Eu estou desenvolvendo um jogo para trabalhar a educação sexual e educação em HIV por meio de um jogo analógico para ajudar os professores e a família a discutir essa temática. Eu acho que é legal, porque a gente acaba conversando muito lá na faculdade, né, Rony? Porque por mais que as nossas pesquisas sejam diferentes, elas têm muitos encontros, né? Que eu comecei pensando infância, quando eu entrei na universidade, e hoje eu estou pensando violência, e eu acho que a partir daí sobre a quarentena, né? Eu queria começar a te fazer umas provocações, tá? Você lembra que a gente, É, quando começa a pensar em infância, a pensar em criança,
A gente traz sempre uma ideia muito fechada do que é ser criança, né? Uma ideia que foi construída há muito tempo atrás, de uma infância dentro de um enquadramento social, de inocência, né? de um período em que a criança depende totalmente do adulto. Eu acho que a gente não tem uma percepção muito clara de que a infância é uma construção social, que nem sempre existiu essa ideia de infância, né? A infância, ela é um processo histórico, cultural, e cada sociedade, ela tem uma forma de ver a criança, de tratar a criança e principalmente de cuidar da criança. Nem sempre existiu esse espaço reservado de cuidado e proteção à criança, né? Se a gente pensar numa sociedade europeia e fizer um recorte para a Europa, né? Porque a gente tem na universidade o péssimo costume de achar que a infância começa na Europa, e não é isso, tá? Cada sociedade tem uma forma de ver a criança. Então, se a gente pensar naquele recorte que a gente faz com Felipe Arries, na Europa, em que a sociedade lá do século XVI, XVII, ele não tinha nenhum tipo de espaço ou de cuidado reservado para a criança. A criança interagia no mundo dos adultos, ela brincava com os adultos, ela vivia no meio dos adultos e era tratada como um adulto, tá? Foi necessário que essa sociedade europeia... O quê? Às vezes, essa criança era uma adulta em miniatura, né? Muitas, quando a gente vai analisar a questão da história, a partir dos 5 anos, né? A criança, com idade mínima, ela já começava a trabalhar, entre aspas, né? Ela executava diversos trabalhos. E é bem diferente dessa concepção que a gente tem. E a gente precisa fazer essa questão de analisar a infância nesse contexto histórico, porque a gente percebe que até certo momento não havia infância, né? Porque esse termo da infância não existia. E a gente vê também essa questão que a infância varia, né? O que a gente chama de infância é variável de acordo com a época, com a cultura, né? Cada país vai ter sua especificidade em relação ao tratamento dessas crianças. Então, e se a gente voltar? Então, vamos lá. Se a gente voltar lá para a Europa. Então, começou a haver uma mudança no que eles entendiam sobre a criança, começou a haver vamos falar de uma palavra bem difícil, uma ruptura no tecido social, ai que chique, para que coubesse um espaço reservado para a criança nesse momento, tá? Então, começaram a mudar a forma como eles olhavam para a criança, como eles tratavam. Não foi um processo rápido, foi um processo muito lento, tá? Foi um processo que foi se estendendo durante séculos, e lá para o final do século XVIII, começo do século XIX, começa também a surgir uma ideia de família, tá? Família, aquele contexto familiar, estarem todos na mesma casa. A criança, ela começa aos poucos, Rony, ser tratada de uma forma diferente, ser mais protegida, ser mais cuidada, tá? Quando nós chegamos lá para o século XIX, na Europa, nós já vemos que já existe um cuidado com a criança. Não é qualquer coisa que a criança acessa, não é qualquer coisa que a criança vê, os adultos já não falam mais tudo na frente das crianças, os adultos já não fazem coisas que são inadequadas, que eles consideram inadequados para a criança, e aí nós vamos seguindo. Só que isso é um processo histórico. Lá nos anos século XIX, século XX, começa a haver uma nova mudança, certo? Um outro historiador, Postman, ele entende que já nos anos de 1950, 60, com o surgimento da televisão,
começa a haver uma nova mudança em relação à criança. A criança já começa a acessar a diversos conteúdos através da televisão. Imagina, gente, isso lá nos anos 60. Então, aquela criança que era cuidada, que era protegida, que não via as coisas, de repente ela começa, através da televisão, na novela, né, até em alguns comerciais, a ter acesso a algumas informações que são consideradas informações de adultos. Num processo muito rápido, Rony, pense, dos anos de 1960 até agora, quantos anos se passaram? 50 anos se passaram, né? Nós temos a tecnologia. E hoje a criança, ela tem acesso a todos os conteúdos. Ela vê tudo pela internet, ela vê tudo através da tecnologia. Então, nós temos que pensar muito bem quem é essa criança que nós estamos falando. Todas as crianças? Não, porque nem todas as crianças têm acesso à tecnologia, certo? Nós estamos num país que nem todas as casas têm acesso à internet, que nem todas as residências têm computador. Então, nós estamos falando, fazendo um recorte para uma criança hoje que está dentro da sua casa, com a tecnologia em suas mãos, tá? Então, é esse o recorte que nós vamos conversar hoje, um pouquinho. O que você acha? Dessa criança que Bem chega hoje interessante. nos anos. E no meio, em meio a uma quarentena, em meio a uma pandemia, essa criança está fechada dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, com a companhia da família e da tecnologia. Aquela criança que brincava antes, que se socializava antes com outras crianças, hoje não tem essa oportunidade. Ela vai conversar através do WhatsApp, através do celular com essas outras crianças. É uma mudança muito grande na forma como essa criança hoje está interagindo. E o que E ela essa está tendo mudança é acesso. muito rápida. E essa mudança é muito rápida quando a gente analisa também a questão do telefone celular, né? Porque Sim, antes o telefone celular era somente para realizar ligações e mensagens. E, na minha concepção, a questão dos jogos dos celulares, né, que a gente começou a verificar algumas décadas atrás, contribuiu mais ainda pela questão do acesso à criança, né? Pelo menos o que eu vejo assim no processo educativo e observando o comportamento de pais e crianças, a criança ela tem interesse pelo dispositivo de mídia, né? É algo diferente, é algo que eu estou vendo ali que meu pai mexe, e ela se interessa mais ainda pela questão dos jogos, né? A criança hoje em jogos, né? E se esse dispositivo não tem um jogo, eu posso fazer o download. Então, eu vou querer mais acessar esse dispositivo e cada vez mais é intuitivo. Quando a gente analisa a questão do celular, você não precisa ler um manual de instruções, você não precisa ter o curso. Ele, ele é intuitivo de forma que qualquer indivíduo possa acessar, possa utilizar suas ferramentas. E, consequentemente, as crianças também acessam essas informações, mesmo sem um adulto ensinar essa criança. Então, é outra questão também que a gente precisa atentar quando a gente analisa a questão do telefone celular para uso das crianças e também os dispositivos de tela. E, Ana, quando a gente verifica também essa questão da internet, como você apontou, o Brasil é um país com dimensões continentais. Quando a gente analisa a questão do uso da internet, né, do acesso à internet, a gente verifica que grande parte da população tem acesso à internet no Brasil, né? No entanto, tem uma questão de classe, né? Crianças de classes
C, D e E, são crianças que acessam menos a internet. E na maioria das vezes, esse acesso é somente pelo celular. E das crianças que têm menos acesso também, estão concentradas na área rural, né, e nas regiões norte e nordeste. Então, quando a gente vai falar também dessas crianças, e a gente não pode falar só dessa questão da criança aqui no Brasil, né? A gente precisa aprofundar também essa questão das regiões, essas questões de classe. Enquanto uma criança de classe A, né, criança mais abastada, tem geralmente o seu telefone próprio, né, tem um acesso à internet por vários dispositivos, uma criança que não pertence a essas classes prioritárias, né, não é uma criança abastada, muitas vezes tem um telefone, ele acessa, mas geralmente é um telefone do pai, é o da mãe, ou então do irmão mais velho, não tem esse celular próprio. Então, são pequenos Sim. detalhes que a gente precisa analisar em relação ao acesso dessas crianças e também o que essas crianças acessam, né? A gente O vê que diversas elas acessam? O que pesquisas, elas estão vendo? então, diversas pesquisas mostram que crianças e adolescentes estão acessando conteúdo. Oi, Rony, travou. É uma coisa muito. Eu vou aqui conversando com vocês enquanto o Rony volta, né? Mas eu acho que esse tema é muito importante a gente pensar em época de quarentena, pandemia, porque de repente as nossas crianças elas estão tendo cada vez mais acesso à tecnologia através da educação à distância. Deixa eu achar o Rony aqui, porque ele saiu, tá, gente? E essas crianças, elas estão tendo acesso à tecnologia e ao desgaste causado pela tecnologia, né? Então, a gente tem que lembrar que essas crianças, na verdade, elas estão passando por uma pandemia dentro de casa, sem a ajuda dos amigos, sem a interação com os amigos, e tendo toda a relação firmada com outras pessoas, intermediada pela tecnologia. Eu estava lendo há um tempo atrás um. Só um minutinho que eu vou colocar o Rony de volta aqui, tá? Vou colocar o Rony aqui porque ele saiu. Cadê Rony? Deve ter caído a conexão do Rony lá. Bom, esse pesquisador que eu estava lendo, que ele chama Jacques Ellul, ele estuda de que forma hoje a sociedade interage com a tecnologia. E quando a gente fala sociedade, a gente fala não só sociedade adulta, mas também com a sociedade infantil, né, com as crianças. Então, como essas crianças hoje, elas estão interagindo com a tecnologia, já que elas nascem nativas em um meio digital. Para elas é muito fácil lidar com a tecnologia, porque peraí, nascendo já com acesso à tecnologia. Oi, Rony, voltou? Eu estou Oi, aqui conversando, voltei, a conexão está ruim. falando o que Jacques Ellul falou da tecnologia. Hoje, como a tecnologia ela permeia a sociedade, então não existe mais uma distinção que a gente pode fazer agora estou conectado, agora não estou conectado. E a gente acaba esquecendo que a tecnologia hoje ela permeia também não só o nosso mundo físico, mas as nossas relações. Nós estabelecemos relações através da tecnologia. E durante a pandemia, o que mais nós estamos fazendo é nos relacionar com outras pessoas através da tecnologia. E aí a gente acaba esquecendo que as crianças também estão fazendo a mesma coisa, que quando a gente fala estamos estabelecendo, são crianças, né, que também estão, além de ter aula, né, através da educação à distância,
conversando, brincando, tendo qualquer relação interpessoal através da tecnologia. E quando é um meio tecnológico que ele proporciona essa interação, não é a mesma coisa que uma interação física. Por mais que eu esteja aí conversando com você, Rony, aqui, o nosso desgaste físico, alguns cientistas estão medindo isso, é muito maior através da tecnologia, né? Porque eu não estou vendo os seus movimentos. E aí são a diversos gente acaba... estímulos que a gente tem. São estímulos? Né? Quando a gente vai... Sim, diversos estímulos. Por exemplo, eu tenho que prestar atenção aqui na sua voz, né? Eu tenho que prestar atenção aqui no seu gestual, né? Tentar interpretar toda essa questão. E também tem outras questões que a gente verifica, essa questão também do próprio ambiente. Não só o ambiente virtual, mas o ambiente físico que eu estou, que também vai influenciar. Então, são vários ambientes, né? São vários estímulos que a gente tem que ficam competindo para nossa atenção, né? Por exemplo, eu estou conversando contigo, mas tem um quadro no fundo da parede, tem uma outra questão que chama atenção também, mas eu tenho que manter o foco em quem? Eu tenho que manter o foco em você, no seu rosto, em tudo que você fala para fazer essa interpretação. E que esse ambiente virtual dificulta muito, desgasta muito a questão do cérebro também, por essa questão, né? Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ter um foco, né? E também tem a questão da própria tela, né? O brilho da tela também desgasta os olhos. Então, isso dificulta bastante para essa interação. E são interações frias, né? A gente conversa, a gente tem uma entonação, mas não é a mesma coisa do que conversar presencialmente, né? E verificando a questão da criança, tem um desafio geracional, né? Quando a gente analisa essas questões. Os pais estão verificando, né, lendo pesquisas, conversando, os pais estão com essa dificuldade com essas crianças em casa, com bastante energia, né, e com essas interações virtuais que elas fazem. Então, dificulta também para essa prosa, né, para se manter. Como que eu vou estar aqui conversando com meu colega, vou ter uma aula, tendo que ter muita energia, eu não gosto de ficar sentado, né? Se nós adultos temos dificuldade de assistir uma videoaula, às vezes de assistir um filme, né? Porque você vai ficar sentado, prestando bastante atenção, uma criança vai ter muito mais dificuldade. E esses são os desafios que a gente vai aprendendo e vai entendendo com relação justamente dessa quarentena, né? Que está impondo diversos desafios para a gente, justamente em relação a esse cuidado e essas crianças, né? Como que a gente vai estar cuidando dessas crianças em meio a essa quarentena? E você tem, assim, alguma dica para dar do que pode ser feito? Porque eu vejo, assim, outro dia eu estava acompanhando o pessoal, olhando, observando o pessoal fazendo aula, né, IAD, só que fazendo aula ao mesmo tempo que está com o WhatsApp ligado, ao mesmo tempo que está no chat batendo papo, ao mesmo tempo que tem aquele monte de telinha, né, aberto na computador, e ao mesmo tempo que o jogo também está aberto, porque fecha um pouquinho aqui, abre um pouquinho lá para dar uma jogadinha, né? Ouvindo Tudo música isso ao mesmo também. tempo. Tudo junto, misturado e ainda com o som da casa, né? Com os estímulos da casa. Pediatria, ela tem Para algumas pensar. recomendações em relação ao uso, né, desses dispositivos de tela para crianças. Por exemplo, ela desencoraja o uso desses dispositivos de tela digitais, como tablet, televisão, entre outros, até os 2 anos, né? E aí, Sim. principalmente pela questão da retina, né, que vai prejudica a retina da criança, vai prejudicar a visão no futuro e e para as crianças maiores também evitar essa questão do uso do celular e dispositivos de tela, por exemplo, até televisão, no horário das refeições, que é o que a gente já está Mais enraizado hoje, né? na nossa cultura, né? Comer, se alimentar e assistir televisão, né? Querendo ou não, a gente acaba comendo muito rápido, não presta atenção na comida, né? E as crianças também
muitas vezes não vão querer comer, né? Não vão querer comer porque querem assistir o filme, querem assistir televisão, querem jogar. E as crianças, elas precisam ter um tempo estabelecido de tela. Não pode ficar muito tempo acessando esses dispositivos e, principalmente, antes de dormir, né? Tem que estabelecer um horário porque a luz que emana desses dispositivos influencia no sono e vai influenciar no sono dessa criança e na qualidade desse sono. E para quem estuda, o ideal seria você ter um ambiente preparado, né? E Sim. você ter um ambiente preparado não significa que eu vou ter que montar uma sala de estudos, né? Montar um escritório para estar estudando. Não. É ter um ambiente mais bem iluminado, né? Um ambiente silencioso, o que é muito difícil, né? Com várias pessoas dentro de uma residência, como que eu vou ter um ambiente silencioso para estudar? E evitar ao máximo essa questão desses estímulos, né? Se vai estudar nesse dispositivo de tela, tentar eliminar ao máximo, por exemplo, jogos, música, né? Para que não fique competindo, né? E tentar focar ao máximo. E também, o que é recomendado geralmente, é você estudar sentado, né? Você senta para estudar. Porque apesar, por exemplo, muitas pessoas acham confortável você estudar deitado, né? Querendo ou não, o corpo não vai entender que aquele é o momento de você precisa estar concentrado. Muitas vezes, conversando com Sim. várias pessoas que têm essa dificuldade de leitura, quando começam a ler deitado, muitas começam a dar sonolência. Então, Sim. é sempre bom você ter esse ambiente bem iluminado, né? Estudar preferencialmente sentado, ter uma mesa minimamente organizada, né? Porque o cérebro precisa de um ambiente organizado para não ter tantos estímulos, né? E Sim. como a maioria das pessoas tem dificuldade de memorizar as questões, né? Memorizar o que tá vendo, anotar de preferência se a pessoa tem facilidade, como no ambiente escolar. Eu ouço, né, a informação, eu anoto, tento anotar pelo menos as palavras-chave, anotar essas questões e estabelecer também um tempo, né, para que você possa, um tempo mínimo para que você possa ter esse estudo. Querendo ou não, a gente precisa de rotina, principalmente nessa época de quarentena. Então, por exemplo, eu preciso estudar diversos conteúdos. Eu estudo, por exemplo, 1 hora, paro 5 minutos, né? Eu estudo mais um tempo, parando 15 minutos. Pequenas pausas, né, para descansar os olhos, descansar o corpo, mas que você volte. Não adianta você estudar 20 minutos e fazer uma pausa de 1 hora, né? O seu rendimento vai cair bastante. Mas fazer essas pequenas pausas para estar auxiliando manter essa rotina mínima para quando acabar essa quarentena, né? Se os alunos voltarem para o ambiente escolar, estarem minimamente organizados, né? Para ter essa rotina. É muito difícil, principalmente nas primeiras semanas. A gente observa essa questão das férias, né? A dificuldade de escrita, a dificuldade de concentrar. O que é interessante também continuar escrevendo, né? Como a gente A utiliza muito a necessidade da digitação escrita, por né? tela, sim, a gente utiliza muito isso. E também não utilizar o que a gente chama do internetês, né? Sim. No ambiente virtual, a gente utiliza gírias, a gente abrevia palavras, né? O você, a gente escreve VC. Então, tentar manter esse mínimo para quando a gente for escrever algum texto ou precisar voltar a estudar, a gente manter, né, essa organização, principalmente no processo de escrita que a gente perde. A gente muitas vezes não utiliza uma vírgula, né? A gente está escrevendo aqui no ambiente, no celular, muitas vezes a gente utiliza vírgula, pontuação, sendo que é um item essencial quando a gente vai escrever um texto. Sim. Ô, Rony, eu estava aqui pensando, né? Porque a gente está falando de crianças que agora estão tendo aulas, as famílias, por estarem fechadas durante a quarentena, os pais trabalhando em home office, estão tendo um desgaste muito maior, porque eles têm que fazer as atividades dele e acompanhar as atividades das crianças. E muitas vezes a gente sabe como é o dia a dia, como é essa questão, né, de olhar para como que é olhar para
não sei o quê e olhar para o gato? Eu esqueci. Bom, olhar para uma coisa e olhar para outra, e as crianças vão navegando na tecnologia e tendo acesso a conteúdos que nem sempre são adequados. Então, como que você vê essa... deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente combinou no comecinho, para o pessoal que está chegando agora, se quiser mandar também perguntas, porque nós estamos aqui fazendo uma conversa informal, tá? Então, se vocês quiserem participar da conversa, mandando perguntas, para a gente estar aqui conversando juntos, tá? Bom, então, o que nós podemos acompanhar e ter um mínimo de cuidado com as nossas crianças, do que elas estão tendo acesso, porque nós temos a impressão que nós estamos em casa e estamos vendo tudo o que está acontecendo. E, na verdade, a criança é muito mais rápida do que a gente, né? Com certeza. Esse dispositivo de tela, né, a gente tem um pensamento muito inocente de que, meu filho está em casa, ele está seguro, né? Mas ele não está seguro. Por meio do celular, você consegue fazer compras, você consegue acessar diversos conteúdos, né? E tem a possibilidade de acessar diversas informações que são inadequadas para a faixa etária dessa criança, então para esse adolescente, ou que ele não vai ter essa compreensão, né? Por exemplo, Sim. por meio da internet, eu consigo verificar, eu consigo estudar, tenho acesso a um vídeo, né? Por exemplo, ensinando a fórmula de Bhaskara, ensinando equações, mas também eu tenho acesso pela própria internet, eu tenho acesso a um vídeo de como fazer uma bomba caseira, né? Fazendo assim de uma forma bem contrastante. Então, é necessário que a gente utilize, que os pais utilizem a questão dos softwares, né? Softwares de controle de pais. Existem diversos softwares no mercado, o próprio Windows ele já tem alguns programas que fazem esse controle do acesso ao conteúdo, né? Onde o pai escolhe os conteúdos que são adequados ou não, e o computador vai bloquear esse acesso. Mas também é necessário que os pais conversem, né? Agora se tornou algo extremamente urgente sobre o comportamento online, né? O que Como pode, o assim? que não pode ser dito, as informações que eu preciso compartilhar, né? A gente precisa conversar do fato de que não é porque é online, né, que eu estou no ambiente virtual, que eu consigo colocar um emoji, eu consigo ser quem eu sou, e que a internet, por ser algo virtual, é tudo permitido. Não, né? Na internet você deixa seus rastros. Então você precisa também se comportar ali nesse ambiente virtual como se você estivesse no ambiente presencial. Por exemplo, as questões do respeito ao próximo, né? Que a gente verifica muito nessas agressões virtuais, no cyberbullying, um desrespeito muito grande ao indivíduo. E a gente pensa, é virtual, é brincadeira. Não, ele apresenta consequências. Então a gente E a gente precisa, os esquece de pais precisam ensinar isso para a conversar. criança, né? E a gente Sim, esquece de porque a ensinar gente isso ainda para a pensa, criança. porque a gente pensa que a criança ainda tem esse resquício de que a criança é um ser inocente, né? E que ela não vai ter acesso a conteúdos extremamente inadequados. Então, a gente precisa ter essa questão, por exemplo, inclusive com jogos. Há jogos destinados para criança que apresentam conteúdos inadequados, né? Conteúdos, por exemplo, como incentivo à violência, né? Que essas crianças até 6 anos, quando veem conteúdos violentos, seja num dispositivo de tela, né, como um celular, um tablet, ou seja, num filme ou numa novela, ela vai entender como aquilo sendo algo real. Sim. Então, é necessário conversar com a criança sobre o que é essa questão dessa novela, né? O que se passa, que aquilo não é real. Conversar também sobre a classificação indicativa, né? Como Sim. a televisão, ela não tem esse filtro, né? Como um computador, não posso colocar um fio nessa televisão comum que a gente tem, de colocar uma classificação indicativa, só para quem assinante de televisão. Então, conversar com essa criança a respeito do que ela pode e o que ela não pode assistir. Tem conteúdos que são inadequados para a faixa etária dela. E a própria televisão, ela coloca esse conteúdo nessa classificação indicativa, né?
é livre, esse conteúdo é livre, esse conteúdo é para cima de 12 anos, é, é acima de 14 anos, e a gente precisa conversar minimamente. Como a própria Tereza colocou aqui, fez esse comentário, ela comentou essa questão. Ana, tem o fato dos pais, a maioria não tem formação para estar acompanhando as aulas. Como você disse, tem seus afazeres e todos foram pegos de surpresa. Infelizmente, né, Tereza e Ana, todo mundo foi pego de surpresa e tem essa dificuldade. Eu falo, tem um familiar meu, ele tem uma criança de 2 anos, outro de 11, e ele está fazendo home office. Então, imagina você ter que trabalhar, né? Você tem que cumprir ali a sua agenda normalmente, está disponível, e também tem que cuidar dessa criança de 2 anos que como vê o pai, né, em casa, ele também vai querer atenção. Então, tem que ter um momento de conversar também com essa criança, né? Conversar, olha, o papai ou a mamãe, né? O responsável vai estar em casa, eu vou estar aqui na sala, eu vou estar trabalhando, então enquanto eu estiver aqui nessa sala, a gente tem que falar baixo, né? Não pode gritar. Então, dar essas instruções para a criança e conversar, olha, e conversar com ela nesse sentido de que enquanto eu estiver nessa sala trabalhando, né, eu não estou disponível, mas assim que eu sair dessa sala, eu vou brincar com você. Dá essa questão de ter o tempo que eu estou em casa, mas estou indisponível, mas ter o tempo e conversar também desse momento. Olha, eu vou estar em casa e eu também vou estar disponível para a gente brincar, para a gente interagir. Porque não adianta nada os pais estarem em casa e não interagirem com seus filhos, né? Esse é um bom momento para os pais interagirem, para ter esse momento família, de conversa, de interação e de cuidado também. Importante a gente relembrar a importância desse momento para esse convívio familiar. Na verdade, a gente estava vivendo um momento em que estava todo mundo numa corrida louca, né, para dar conta dos afazeres do dia, e a criança também enlouquecida, cheia de atividades para fazer, e de repente nós nos vimos todos recolhidos em casa. Quando a Teresa fala um pouco dessa não formação dos pais, porque assim, se eu for pensar, quando eu acompanhei meus filhos, né, que vinham as atividades para eles fazerem em casa, muitas coisas que eu ia tentar ajudar, eu acabava atrapalhando, né, porque existem formas diferentes, a paciência não é a mesma, né? Nós temos que entender que durante, ainda mais nessa quarentena, o nosso emocional, o nosso psicológico está muito afetado, né? E aí a gente não tem a mesma paciência para lidar com a criança. E é um cuidado que a gente tem. Então, assim, Rony, eu fico pensando, nós estamos dentro de casa fechados, mas não impedidos de brincar. A Lucicléia falou um pouco da importância do brincar na quarentena. Isso é essencial, a gente lembrar a importância da criança brincar, construir mundos imaginários, né? Não só para si, mas compartilhando. Quem que ela tem para brincar agora dentro de casa? A família. Quem está ali junto com ela. E ela precisa que essas pessoas tenham tempo para sair um pouco, tirar ela da frente da tela do computador, saírem da frente da tela do computador, da televisão, do celular e etc., e estarem com ela, brincarem com ela, construírem mundos imaginários com ela. Porque senão esse tempo vai ficar sendo um tempo muito difícil, Rony, muito doloroso, sabe? Se você não tiver um tempo para fazer uma leitura, uma contação de histórias, vai ficar um tempo marcado na memória da criança como um tempo de sofrimento, quando na verdade pode ser um tempo de. Travou? Você está me ouvindo? Ou destravou já? Tô ouvindo. Rony? Tô aqui, tô De que ouvindo e forma prestando atenção. queremos formar essa memória dessa criança? Que relações nós queremos firmar com os nossos filhos? O que você acha? Sim, e a gente precisa apresentar novas possibilidades do brincar, né? Porque quando eu tô jogando no meu celular, no meu tablet, estou sozinho jogando aqui, eu não Sim, estou interagindo com o outro. Apresentar novas possibilidades, por exemplo,
as brincadeiras da sua época, né, de quando você era criança, construir, né, os seus brinquedos. Ah, mas a gente não tem itens para construir o brinquedo. Ok, faz aquela boa e velha massinha de farinha, né, que a gente utiliza farinha, água, faz aquela massinha, que é super simples. Pode reclamar da sujeira, sim, mas é interessante que você está ali brincando, interagindo, e utilizar esses recursos tecnológicos, né, para complementarem, não para serem um foco. Por exemplo, você comentou dessa questão da leitura. Ah, mas eu não tenho livro para criança aqui em casa. Os livros estão rasgados, não tenho, estou em outra localidade. Pega esse celular e baixe, faça o download, né, desse livro, mas não dê para a criança ler esse livro online. Leia para essa criança, né? É Uhum. fazer esses recursos tecnológicos serem de formas complementares, né? E como a criança ela tem, né? A gente já está não só a criança, mas a gente também está apegado a essas questões de jogos do ambiente virtual. Tem jogos maravilhosos que são online e que servem para que podem auxiliar na interação. Por exemplo, tem um jogo chamado Letroca, que ele dá É, uma ele apresenta uma o jogo ele é super simples. Ele apresenta uma série de palavras e a partir desse travou, Rony. conjunto de letras você tem que Oi? formar palavras. Oi, tá ouvindo? Agora voltou, deu uma travadinha. Então, eu estava retomando. Tem um jogo online chamado Letroca. Ele apresenta uma Letrou. certa quantidade. Letroca. Super simples. Ele apresenta uma quantidade de letras e a partir dessas letras você tem que formar palavras. Então, ao invés da criança jogar sozinha, que tal os pais, né, juntar toda a família para jogarem juntos, né? E assim eu vou interagindo, vou ampliando meu vocabulário, né? Porque ele vai apresentando palavras com 4 letras, 5 letras, 6. Então, todo mundo vai ajudando para complementar esse desafio, né? Para cumprir esse desafio. Então, a gente tentar verificar esses jogos, qualquer coisa, que a gente possa utilizar para, seja jogos virtuais ou não, para brincar. Por exemplo, a dedonha é um jogo simples, né? Tem aquele jogo a dedonha de papel ou stop, como algumas pessoas conhecem, né? Ou então posso utilizar esse ambiente virtual, né? Um tablet, para tentar fazer um origami, né? E Sim. os pais, alguns têm dificuldade de dedicar um tempo, né, exclusivo para criança, porque eu tenho que trabalhar, tenho que manter uma casa arrumada, tenho que cuidar da alimentação. E seria um momento interessante de ensinar essas crianças na cozinha, né? Sim, sim. Apresentar os alimentos a ela, né? Apresentar, por exemplo, esse aqui é o leite da vaca, ele não vem da caixinha, né? Ele vem do animal que tira o leite. A gente tira o leite desse animal e coloca na caixinha para distribuir. Né? Essa aqui é uma fruta, ela vem de uma árvore. Né? Como a gente não dá para apresentar a árvore, né, presencialmente, mostra uma foto, olha, essa laranja vem do pé da laranjeira, olha como é que a laranjeira é. Olha que interessante. Né? Introduzir a criança também nesse mundo dos alimentos, que é uma forma de que eu posso eu interajo com essa criança e também realizo meus afazeres. Por exemplo, o feijão. Ah, apresentar. A gente antigamente, né? Antigamente e até hoje algumas pessoas fazem o catar o feijão, né? Antigamente a gente pegava aquele saco de feijão e ia olhando para ver se tinha alguma pedra. Então, fazer essa questão dessa interação com essa criança, né? O perigo é a criança E enfiar feijão no nariz, enfiar no ouvido. E depois ele tem que sair correndo. Isso porque aconteceu em não, mas casa, tá? assim, quando a gente fala, todas as atividades têm que ser adequadas para a faixa etária da criança. Eu não vou pegar, por exemplo, uma criança de 3 anos, 5 anos, e vou pedir para ela catar feijão, porque ela pode engolir o feijão, colocar no nariz ou no ouvido. Mas eu posso pegar essa criança e, por exemplo, pedir para ela pegar o macarrão, né? Fazer Sim. essas outras atividades. E, consequentemente, gente, vai ter bagunça. Querendo ou não, uma criança em casa, se tem gente, não só a criança, se tem pessoas na casa, vai ter bagunça, né? Então,
reduzir esse processo, né, fazer esse processo autoeducativo, de relaxamento, de que eu não vou surtar por causa da bagunça, né? Porque, querendo ou não, não tem como. E ensinar também essa criança, por exemplo, quando ela for brincar, ensinar ele a fazer o quê? Ah, vou brincar, eu vou, mas eu vou guardar esse brinquedo, né? Ensinar essas questões básicas que a gente precisa e estão se perdendo. Um obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite, o pedir o por favor, que são questões que a gente tem, que são essenciais no convívio na sociedade, mas que a gente está perdendo. E uma oportunidade da gente ensinar essa criança e está reforçando. Porque não adianta nada. Você ensina uma criança a falar por favor, né? Fala assim, ah, você tem que pedir as coisas por favor, mas você pede para a criança utilizando por favor? Né? A criança ela vai aprender também pela questão do exemplo, né? E da repetição. Então a gente precisa fazer essa questão. E brincar hoje em dia com a criança não precisa de recursos tecnológicos. Eu não preciso de uma boneca de R$ 2.000, de R$ 200 super caro, então um carrinho maravilhoso. Não, eu posso brincar, por exemplo, de adedonha, carrinho de picolé, aquelas brincadeiras de roda, que são interessantes. Ou aquela brincadeira que muitas crianças gostam, aquela de estátua, né? Outra morto-vivo. Então, você interagir com essa criança, né? E brincar com ela. Não só ensinar uma brincadeira, mas brincarem juntos também. Sim. E ter esse momento de diálogo. O que eu vejo é que a gente está perdendo essa capacidade de diálogo. Né? Se antes era a questão da ausência o problema, hoje as pessoas estão presentes no mesmo ambiente, mas uma está isolado com o seu próprio celular. E não tem essa interação. Então, é interessante aproveitar esse momento para ter esse momento de interação. E o cuidado também. Né? A gente precisa retomar essa parte do cuidado com as crianças. Não só esse cuidado de prover alimentação, essas questões, mas o cuidado com a questão do emocional, né? O cuidado dessa criança, do olhar essa criança. Olha, quem é meu filho, como que ele está sendo, como que ele está se desenvolvendo. E a educação também. Você tinha comentado dessa questão que quando você ia ensinar a criança, muitas vezes você acabava atrapalhando. Mas assumir essa... A gente tem que assumir, olha, eu não sei fazer uma equação de segundo grau. O que você acha da gente aprender junto? Sim. Né? Assumir essa questão de fazer as coisas juntos. Ou que você não sabe de determinada questão, pede para o seu filho ensinar. Né? Olha que Por legal. exemplo, a criança está aprendendo o uso do S, né? Quais são as palavras que tem S, o uso do Z, J. Mesmo que você saiba, peça para que as crianças faziam antigamente de brincar de escolinha. Que tal brincar de escolinha com seu filho e você ensinar para ele e ele te ensinar? É algo que não requer muito material, não é algo complexo, mas cada um ensinando alguma coisa junto e os dois aprendendo. Porque a gente parte muito do pressuposto de que os pais têm que ensinar essas crianças, auxiliar no dever de casa, né? Mas a gente esquece que temos pais que não têm o ensino fundamental, temos pais que não têm o ensino médio, né? Então, temos uma diferença muito grande nessa questão etária, né? 20, 30 anos. O que você aprendeu hoje é diferente do que você aprendeu anteriormente. Então, e você também não vai lembrar de todo o conteúdo. Então, assumir essa questão e aprender juntos. O que eu posso ensinar para o meu filho o que eu sei e o que eu não sei, ele pode me ensinar ou a gente aprende juntos. Ô, Rony, eu acho essencial nisso que você falou, a gente lembrar que a criança tem muito para nos ensinar, muito. A gente escuta para eles, não ouvindo eles e não aprendendo, e perdendo a oportunidade de aprender com a criança. Então, acho muito importante isso que você falou, essa importância da gente voltar a exercitar a escuta, prestar atenção, olhar para a criança. Fantástico, é isso. Tirar ele um pouco da frente da tela, né? Das tecnologias e oferecer outras possibilidades de mundo, outras possibilidades para estar no mundo, né? Sim, essa criança ela vai ensinar para a gente, ela tem o mundo dela, né? E a partir desse mundo, das concepções dela, ela vai ensinar questões para a gente, né?
ela vai ter esse ensinamento da questão da vida, o olhar dessa criança para a vida, né, para as diferenças. E, querendo ou não, a criança, ela vai falar. A criança é um ser maravilhoso que ela sempre fala. Ela pode falar verbalmente, né, falar assim, eu não quero, não gosto, eu achei ruim, ou ela pode falar pelo corpo, né, e é algo que a gente não presta mais atenção, que é no nosso corpo, o corpo vai falar, né, se a criança se emburra, né, ela dá uma questão da birra, aquele comportamento também está comunicando uma ação. E a gente precisa entender essa questão. Prestar atenção, né? Voltar a ter um olhar atento, um ouvido atento, dar escuta, ouvir realmente e dar resposta a todos os questionamentos da criança, né? Não deixar as Sim. respostas, as perguntas sem respostas, não tratá-la como bobagem. Tudo que ela está perguntando, ela tem interesse em ter uma resposta. E evitar Eu essa questão acho. do porquê, né? Quando a criança faz determinada pergunta, a gente tende a responder, então falar, porque sim, né? E hoje em dia a criança ela pode pesquisar sobre as curiosidades dela pelo celular. E aí ela pode encontrar uma resposta que não é adequada. E como que a gente Uhum. fica, né? Então, os pais devem responder essas perguntas e responder de forma adequada a questão da pergunta dessa criança, né? O que que ela pergunta, por quê, né? Se a criança perguntou tal questão, pergunta, legal, mas por que que você quer saber, né? Que aí você consegue adequar a sua resposta. E também, se você não sabe, confessa. Gente, eu não sei. O pai fala, como uma criança fala, pai, mãe, por que o céu é azul? A pergunta mais simples, porque as nuvens são brancas. Não, mas eu não sei exatamente por que o céu é azul. Vamos pesquisar? Né? Então, Verdade. ter essa questão do pesquisar junto, do descobrir junto, que incentiva também, fortalece os laços com a criança, que a gente precisa cada vez mais. Adorei sua sugestão, viu, Lucicléia? Nunca pensei em fazer pintura rupestre com as crianças. Adorei, com pó de café, açafrão, coloral. Amei, amei, amei. Agora eu tenho que esperar quando vierem os netos, e do jeito que está o negócio aqui, acho que não vem. Mas pensar fazer isso com as crianças é fantástico, adoro, amo. Rony, adorei nossa conversa. A gente vai ficar aqui a tarde inteira batendo papo, né? Como sempre, né, que a gente faz na faculdade. Muito, muito, muito bom. Adorei, adorei a oportunidade. Você quer falar mais alguma coisa? Então, gente, temos que deixar a criança ser criança, né, vivenciar Sim, essa questão da infância, principalmente nessa época de quarentena, a criança vai ter energia, ela vai querer brincar, vai querer pular. Então, dá esse momento para ela, porque não adianta nada querer que essa criança cheia de energia fique quieta como estátua, porque ela não vai ficar, e interagir cada vez mais, né? Essa questão de ter um cuidado, do brincar, do ser pai, ser mãe ou ser responsável, não só no sentido legal, mas também nesse sentido do cuidado com essa criança, de interagir, de brincar com ela. Aproveitar essa quarentena para esse momento de poder ensinar. Ensinar esse conteúdo formal para quem tem, né, essa capacidade, e esses conteúdos informais também, que a gente precisa cada vez mais. sim. Rony, eu te agradeço muito, agradeço a todo mundo que esteve aqui, né? Adorei. Vamos ver se nós fazemos novos encontros de bate-papo online, que eu acho que assim, é isso, para isso que a gente está estudando, né? Para Sim, poder a gente não compartilhar. pode, não podemos deixar tudo que a gente estuda preso na academia. A gente tem a obrigação de disseminar esse conteúdo. E aproveitar essa oportunidade também para quem estiver online, que está sempre assistindo, sugerir algum tema, né? Sugerir algum tema para a Ana, algum tema que ela queira trazer e que ache interessante, para que a gente possa conversar cada vez mais a respeito dessas questões que as pessoas precisam, não só abrir esse momento de discussão sobre o que eu acho interessante, né? Porque a academia tem uma visão,
Mas o que a Sim. população acha interessante ser debatido? Né? Trazer essas questões para que a gente possa estar discutindo e que a Ana possa trazer outras pessoas também para estarem conversando. Estava pensando, Rony, a gente poderia fazer um outro encontro e falar um pouco de cyberbullying, cybercultura, Sim, sabe? A gente não tem uma, como os pais não têm um acesso muito amplo a essa discussão, né? E de como eles podem contribuir para evitar que os filhos acabem sofrendo violência através da tecnologia, né? Eu acho que poderia ser uma discussão bem sim, interessante, né? sim. A gente pode deixar essa proposta aberta, fazer uma votação no seu perfil sobre quais conteúdos que eles acham interessante para a gente discutir. Seria uma boa maneira Muito também. legal, com certeza. Rony, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. De novo bater papo. Eu que agradeço. E até breve. Obrigada a todo Até, tchau, mundo. gente. Até mais. Tchau, tchau.